Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria estarmos novamente no nosso curso teológico especializado em liderança cristã do Instituto Bíblico Teológico Manancial. Bem-vindo novamente, essa é a nossa terceira aula. Me permita orar contigo. Deus, no nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que nos dá de compartilhar conhecimento e assim promover a edificação da tua igreja, visando o crescimento do reino. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, alunos que estão dedicados, comendo as matérias, estudando estas aulas e desejando, aspirando por liderança. E a tua palavra diz que aquele que anseia, que deseja, que aspira o episcopado, excelente obra deseja. Quero pedir que a tua bênção alcance a cada um dos meus irmãos em nome de Jesus. Que o Senhor possa tocar na mente, tocar na memória, reproduzindo assim uma mentalidade cognitiva para assimilar o assunto em nome de Jesus Cristo. O Senhor é poderoso para desfazer da mente dos meus irmãos toda toxina que produz o cansaço físico e mental, mas que estas mentes sejam liberadas para o aprendizado da tua palavra no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a nossa aula hoje ela está super especial. Eu sou suspeito de falar porque eu sempre digo, que a aula está especial, Eu não sei para você, mas para mim a aula 2 foi melhor do que a primeira, tá? Do que a aula 1, não sei para você. Eu acredito que essa aula 3 aqui é melhor do que a aula de número 2. É isso que nós pretendemos. Eu falo assim porque eu sou simplesmente um garçom. Então, antes de eu chegar aqui e trazer o alimento na mesa para você, permita-lhe dizer que eu já me alimentei dele, já provei na cozinha, nos bastidores, eu preparei a receita com muito carinho e agora eu só estou vindo servir a mesa. Eu sei que o prato é especial. Eu espero que você se alimente, tá bom? Que seja bênção para a sua vida, seja bênção para o seu ministério. Meus irmãos, antes da nossa aula começar, me permita pedir para você, pegue papel, pegue caneta para anotações, tenha hábito de anotar pontos importantes, tenha hábitos de fazer lembretes de anotação, tenha hábito, tá? De destacar pontos interessantes. Eu achei interessante, mas isso aí está na aula. Não, quando você tira da mente, põe no papel e escreve, a sua mente vai assimilando e produzindo aprendizado. Então, faça suas anotações. Aprenda a ser organizado, tá? Estude com afinco, dedique tempo fixo ao estudo, e inclusive seja rigoroso com respeito ao seu horário de estudo, tá bom? Deus te abençoe. Antes de entrarmos no assunto da aula, outro assunto nós estamos na terceira aula e o nosso curso, para conseguir o maior número de alunos, nós colocamos a primeira mensalidade junto com a inscrição por um valor de R$2. Isso é até a próxima aula, tá bom? Até a próxima aula. Você ainda não acertou? Acerte. Não pense assim, não vou acertar com o pastor Salomão porque R$2 não faz falta. Primeiro, você está enganado. Segundo, não é a questão de fazer falta, e sim o seu senso de responsabilidade. Se todo aluno, nos primeiros 30 dias, procurasse uma instituição financeira para fazer o depósito, ou aqui dentro do grupo, clicasse no link para pagar com cartão, ou pegasse a conta para fazer uma transferência, eu tenho certeza que quando chegar, a partir da quarta aula, quando entrarmos aí na segunda mensalidade, a minha preocupação vai ser só com matérias. Eu não vou ter a preocupação com o financeiro. Pastor, como é que eu faço para depositar? Pastor, como é que eu faço para transferir? Pastor, como é que eu faço para pagar com cartão? Pastor, entende? Você já me dando todo esse trabalho no primeiro mês, quando chegar no segundo mês, nós teremos um aproveitamento no nosso curso. Nós não precisamos nos preocupar com essas coisas, porque é coisa que você já sabe. Entendeu? Por que R$2? Só para você aprender a fazer o pagamento e ter o senso de responsabilidade. Agora, dia 30, aí já entra na segunda mensalidade. É hora de você pagar os R$25. Aí já não é mais R$2. Mas pastor, essa já é a terceira aula. Se você já quiser pagar
os R$ 2 junto com os 25, fazendo o envio de 27 de uma vez, R$ 27, não tem problema, tá bom? Isso se você quiser. E se você também, não, pastor, eu vou continuar, eu vou prosseguir, eu vou até o fim. Amém. Até o dia 30 não tem problema, você pague já os dois junto com os 25 até o dia 30, tá bom? E, pastor, é dia 30, pastor, eu tenho que pagar R$ 25. Pastor, eu só recebo o dia 1º, eu só recebo o dia 2. Não tem problema, tem gente me procurando no WhatsApp, você já está no grupo do WhatsApp? Aqui dentro do grupo nosso de estudo, no Facebook, você encontra um link, clicando nele você vai para o WhatsApp. É muito importante você estar lá, porque você recebe informações, tá? Então, entre lá, você vai ter o meu número pessoal, entre em contato comigo e diz, pastor, eu teria que depositar dia 30, é isso? Eu não estou podendo, só vou poder dia 1º, dia 2, pelo menos eu sei que você está consciente, está interessado em estudar. Dia 30 eu não vou te expulsar do grupo, tá? Depois do dia 30 eu não vou tirar você fora do nosso estudo. Queria pedir para você que é parceiro divulgador, você trouxe outras pessoas, me ajude a monitorá-las, saber o que elas estão achando do curso, me dê o feedback, o que precisa melhorar, imagem, áudio, qualidade de slides, não sei, dê sua sugestão, não ficarei ofendido e vou tentar melhorar, com certeza. Então, me ajude. Agora, monitore com essas pessoas, o que elas estão achando do curso, se está bem, se não está, o que precisa melhorar, pagaram, não pagaram, vão até o fim, não vão. Converse com elas e me dê o feedback, tá bom? Deus abençoe. Eu sei que aqui dentro do grupo existem várias pessoas que até agora não se manifestaram. Eu sei que tem, não se manifestaram no comentário. Tem umas que até curte o vídeo, mas nunca disseram nem oi, nem ai. É com você que eu estou falando. Nunca pagaram, tá? Eu sei que tem pessoas que estão aqui dentro só observando. A proposta era diferente, você se lembra. Entre no grupo e estude o primeiro mês, tá? E a primeira mensalidade de inscrição por R$ 2. Você vai ficar caladinho aí por 30 dias, estudando um mês. É R$ 2 só, é isso mesmo. Mas eu vou te tirar do grupo depois do primeiro mês com a sensação de que eu fui enganado. Você entrou no grupo, estudou e míseros R$ 2 você não quis contribuir. Essa é a sensação que eu vou ter de você. Ah, pastor, que é isso? Me perdoe, é a impressão que você me passa. Ou qual impressão você estaria me passando? Eu sei que tem amados que estão me entendendo, sabe? Eu não estou falando com todo mundo, estou falando com pessoas específicas. Eu aguardo o seu retorno, tá? Se você quiser dar um tchauzinho no grupo, sair do grupo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas se você quiser ficar, será muito bem-vindo, tá? Inclusive, a sua ajuda financeira para este curso, você não tem ideia o quanto ela contribui para o meu ministério. Vamos à nossa aula? Vamos? Maravilha. Pegue então o seu papel e caneta. Antes de nós entrarmos em qualquer slide aqui na telinha, eu quero trazer hoje para vocês um tratado psicológico. Escreva aí, vamos tratar agora sobre psicologia pastoral, tá bom? Psicologia pastoral. É sobre isso que nós vamos tratar. Bem, se você olhar para mim, você está vendo um pastor Salmão Nobre. Mas além de um, aqui existe três. Existe três. Então coloque aí. Todo ser humano tem um triplo ser embutido em si. Como assim? Um triplo ser embutido em si? Não estou falando da matéria teológica, tá? Quando estudamos a antropologia bíblica, aí que estudamos que o homem é composto, tricotomo de corpo, alma e espírito. Não é isso. Estou falando de psicologia. Então escreva aí, dando espaço, se você puder, escreva eu aberto. Segundo eu, escreva eu fechado. Terceiro eu, escreva eu oculto. Vamos lá? Decifrar o que é cada um. Aqui dentro tem 3 eus. 3. Deixa eu falar para você do eu aberto. Número 1, eu aberto.
Talvez alguém aí na sua casa te chame de louco, mas quando você começa a repetir palavras do que eu estou falando, você aumenta o seu aprendizado, tá bom? Por onde eu ministrei seminário, você já sabe da tática de memorização. Então, número 1, diga eu aberto. Nesse eu aberto, veja bem, todo ser humano que é normal de suas faculdades mentais tem esses 3 eus. E o primeiro eu é o eu aberto. No eu aberto, eu apresento para você uma casca, uma aparência, um pacote de impressão que eu quero que você tenha de mim. Por exemplo, nós vamos conhecer as pessoas. Nós não temos costume de, no nosso primeiro encontro, mostrar os nossos defeitos, né? Pelo contrário, no nosso primeiro encontro nós mostramos as nossas virtudes, tá? Nós mostramos as nossas virtudes e não os nossos defeitos. Então, é natural do ser humano, natural, nós, não por maldade, mas querermos causar uma boa impressão. Então você entenda, como líder, entenda, toda pessoa causa boa impressão. Ou, naturalmente, toda pessoa tenta causar boa impressão. Como líder, entenda isso. É o primeiro passo para que você não se decepcione com pessoas. Você já vai descobrir, nesse primeiro passo do eu aberto, que nem todas as pessoas, ou seja, as pessoas não são tudo aquilo que elas aparentam ser. Por exemplo, se a gente vai num encontro para arrumar uma namorada, né? Ou para querer casar, o cidadão, ele faz de tudo para escovar a boca, para mastigar um house, né? Para manter um chiclete, para ter um hálito agradável, ele passa um perfume. As pessoas mantêm a aparência. Mas as pessoas, quando você convive com elas, você descobre que elas têm defeitos que elas não te apresentaram. Você diz assim, nossa, mas esse cara é nota 10, olha como é uma pessoa brilhante, super inteligente, que cara intelectual, que cara educado, meu Deus do céu, como ele é dócil, como ele fala bonito, como ele é romântico, como ele é isso, como ele é aquilo. Nós tentamos apresentar um pacote e as pessoas compram. Só que eu tenho defeitos que você não imagina que eu tenho. E esteja certo disso. E quando você conviver comigo, não precisa muito tempo, 20 dias ou mais, você vai descobrir que eu tenho tanto defeito quanto você. E talvez eu tenha defeitos mais graves do que os seus. Ou vice-versa, você tenha defeitos mais graves do que o meu, porque todos nós temos defeitos. Pois é, na convivência nós descobrimos defeitos que nós não apresentamos. Por exemplo, havia... Hoje não, hoje o negócio está meio correndo solto, né? Mas havia um tempo aí que namorado não podia beijar na boca, né, irmão? Umas igrejas rígidas, que misericórdia, Jesus Cristo, tá? Aí, um casal estava namorando, só, irmão, que ela tinha isso é para você entender o raciocínio sobre o que eu estou ensinando. Ela tinha um hálito daquele de sepultura aberta, misericórdia, podre. E o pobre do rapaz, ele tinha um chulé que caía o couro do pé. Respeitadores da doutrina nunca tinham se beijado, nunca tinham ficado juntos, sozinhos. Aqueles casamentos que duram, ou seja, um namoro que dura 2 meses e a pessoa já casa, né? E eles foram se casar. Quando chegaram da igreja, os dois sozinhos para entrar na casa, ele já vinha pensando no caminho. Quando eu chegar em casa, ela vai descobrir o meu chulé. Escondeu o tempo todo, agora ela vai descobrir o meu chulé. Já sei, eu vou no banheiro, eu vou colocar o pé dentro da pia e vou lavar com sabonete e secar com a toalha. É a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar em casa. Só que aí ela vem pensando assim, eu tenho um mau hálito terrível. E hoje ele vai querer me beijar, e hoje ele vai descobrir o meu mau hálito. Eu já sei, quando eu chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou no banheiro, vou escovar a boca e vou mastigar um house. Quando chegou em casa,
Ele disse, só um minuto que eu vou no banheiro. Ela disse, não, eu querendo ir. Aí ela falou, não, eu quero ir. Ele disse, não, deixa que eu tô apertado. Ele já passou na frente, foi lá, tirou a meia, jogou de trás da porta do banheiro, colocou o pezão dentro da pia, lavou com sabonete, secou com a toalha. Aí saiu, já tô aliviado, pode ir, meu bem. Ela foi no banheiro, escovou a boca, aí mastigou 2 house. E ele tá lá no sofá, e ela vem assim e diz, meu bem, adivinha o que eu comi? Quando ela fez, uau, ele chorou e disse, meu amor, você engoliu minhas meias. O que eu quero lhe dizer, parece anedota, mas o que eu quero lhe dizer é que na convivência nós descobrimos defeitos. Então não pense porque a pessoa chega bonitinha, alinhada, toda etiquetada. Não pense que essa pessoa é essa doçura toda que você vê. A convivência revela grandes segredos. Todos nós vendemos aparência. Não vem me dizer que você é melhor do que eu. Ah, santarrão. Irmão, eu não suporto e não me dou certo com gente que é mais santo do que Jesus. Não dá, comigo não dá certo. Então, todos nós vendemos aparência. É claro que uns vendem mais do que outros. Tem gente que é mais falsa do que outras. Tá? Então, primeiro eu aberto. Eu tenho defeitos, mas eu os escondo. Você jamais imagina que eu tenho tal defeito. Porque eu vendo para você uma imagem, eu quero que você me veja como um homem de Deus, como inteligente, como intelectual. Naturalmente, eu tento transparecer isso. Você também tem as suas características. Quando você for conviver comigo, você vai ver que eu tenho sim as virtudes. E te apresentei isso porque a primeira impressão é a que fica. Mas você vai descobrir que além dessas virtudes, eu tenho defeitos e graves defeitos. Tá bom? Então eu aberto, eu escondo os defeitos que eu tenho e mostro somente as virtudes. Você pensa, você compra uma aparência, você pensa que eu sou perfeito. Eu aberto. Segundo eu, é o eu fechado. E no eu fechado, agora é complicado, um pouco mais complicado. Porque no eu fechado, eu tenho defeitos que eu não sei que eu tenho. E você olha e diz assim, poxa, o pastor Salmão é um cara legal. Se ele melhorasse em tal aspecto, ele seria nota 10. Só que o aspecto que você está falando, eu não sei. Você está vendo um defeito em mim que eu nem sei que esse defeito existe. E talvez aquilo que é defeito para você também não é defeito para mim. Então entenda, se você é ser humano e você é normal, não pense que você é melhor do que eu. Você tem defeitos que você não sabe que tem. Mas as pessoas, principalmente os seus liderados, elas veem e dizem assim, se o meu pastor melhorasse nisso. Ah, se o meu líder melhorasse naquilo. Nós temos defeitos que não vemos. Nós precisaríamos dar um pouco de entrada para as pessoas nos corrigir. Nós temos que ter à disposição o feedback. Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um parente, um amigo chegado, uma namorada, um marido, a esposa, filho, alguém que diga assim, você precisa melhorar. Porque se nós não temos, é complicado. E quando nós somos arrogantes de não aceitarmos o feedback de ninguém? Pois é. Por exemplo, todo ser que respira, o cidadão pensa que tem que louvar ao Senhor no microfone. E não está dizendo no versículo, todo ser que respira, louve ao Senhor no microfone. Ele poderia louvar no cântico congregacional, adorar a Deus junto com a igreja. Agora, quando se toma a decisão de passar à frente para louvar, é preciso ter pelo menos a chamada para o louvor. Ou o culto é só para passar um horário? Não, porque tem gente que canta para expulsar demônio, canta tão ruim que nem o diabo consegue ouvir 3 hinos. O demônio sai mesmo, sabe? Então, por exemplo, a pessoa passa à frente, ela passa na frente para cantar e de repente a música sobe
ela desce. A música desce, ela sobe. Não respeita ritmo nem compasso, nem harmonia nem melodia. Misericórdia, que coisa feia. Alguém com pena do miserável diz assim: isso aí, irmão, continua adorando a Deus. Aí ele vai visitar uma outra igreja. Já não é mais a congregação dele. Chega lá, ô irmão de tal lugar, do pastor fulano. Irmão quer oportunidade? Irmão louva, o irmão prega. Não, eu louvo. Vamos ouvir o irmão louvando. Aí dá a oportunidade para o irmão. O irmão vai lá e faz aquela coisa feia, misericórdia. Aí alguém vê a presepada que ele fez e com pena alguém diz assim: isso aí, irmão, continue adorando a Deus, tá? Outro diz assim: irmão, volta outro dia para adorar. Ele sai dizendo assim: eu cantei naquela igreja, me chamaram para voltar, para cantar de novo. Ele vai em 2, 3 igrejas e o povo faz a mesma coisa, irmão, continue adorando. Ele coloca na cabeça dele de que ele é cantor. Ele grava uma caixa de CD, ele grava um CD e fica com 14 caixas de CD debaixo da cama, que ninguém suportou ouvir o hino dele. Mas ele acha que canta bem. Já viu pessoas falarem assim: fulana canta, ela não canta que nem eu, mas eu já vi. E tem pessoas que cantam ruim e fala do outro assim: não canta tanto quanto eu, mas canta, ela louva, como se ela fosse boa. Entende? Tem pessoas que são desse jeito, elas não sabem dos defeitos que tem. Então no eu fechado, eu tenho defeitos que eu não sei. É o caroço de feijão no dente, que você está sorrindo, está lá aquela casca preta para todo mundo ver, só você que não está vendo. Eu fechado. Então entenda, no eu aberto, eu escondo os meus defeitos e mostro só as minhas virtudes, eu vendo a aparência. No eu fechado, eu me fecho para os meus defeitos, não consigo vê-los e penso que sou perfeito, mas as pessoas veem que eu preciso melhorar. Terceiro eu oculto. Eu oculto. Aí está um problema. Todo ser humano, se é que você é ser humano, todo ser humano tem embutido dentro do seu ser uma caixinha de segredos. Sim, caixinhas de segredos. Segredos que não contaria para ninguém, nem para o pai, nem para a mãe, nem para o melhor amigo. Não só segredos, mas aspirações, desejos. E não estou falando das coisas boas, não, estou falando das coisas horríveis, cabeludas. Entendeu? Que alguém jamais imaginaria. Por exemplo, nós estamos em aula e aqui não tem criança, todo mundo adulto, certo? Por exemplo, pessoas mesmo sendo crente, pastor, gravata, bonitinho, terno, anel, mas os leões da mente, entendeu? Os leões da mente, aqueles desejos promíscuos, pecadores, né? Ou vontade de ter 2 mulheres ao mesmo tempo, não falaria para ninguém. Vontade de participar de sexo grupal, não fala para ninguém. Pastor, isso é muito pesado. Eu estou falando das coisas obscenas da mente. E eu disse que todos têm uma caixinha. O problema é que se você alimenta muito essas coisas e esses bichinhos crescem e eles começam a procriar, dar cria, uma caixinha não é suficiente, você vai ter que ter um quartinho no seu cérebro. Um quartinho no cérebro. O problema é que essas coisas a gente guarda debaixo de 7 chaves. Aquilo que já fizemos de errado, que não gostaríamos que ninguém soubesse. Ou aquilo que não fizemos, mas gostaríamos de fazer. Ou aquilo que estamos fazendo. Aí nós mantemos em segredo. Ninguém sabe. Só Deus. Falando aqui na terra, ninguém sabe. Tá. Aí, o problema é que a gente guarda isso debaixo de 7 chaves. Mas um dia você perde a chave. Perde a chave. Alzheimer, Parkinson, né? Perdão, Alzheimer, esclerose. A pessoa perde a trava da língua e começa a pensar em voz alta, né? O Alzheimer começa a regredir a mente e falar sem querer.
ou falar coisa com coisa. Eu me lembro que uma vez eu fui picado por uma víbora, uma cobra, uma jararaca. E eu fiquei a noite inteira, quem ficou comigo disse que eu passei a noite inteira aí, claro, falando. Eu não lembro de nada. Mas é possível ter uma febre muito alta e delirar, trevalear, é possível. Tem gente que fala dormindo, né, irmão? É sonâmbulo, fala dormindo. Outro diz assim, vira chinela, porque se virar chinela ele conta todos os segredos. E não precisa nem cair ou bater a cabeça, uma doença mental, não precisa nem o Alzheimer, a esclerose ou uma febre alta. Mas naturalmente tem pessoas que envelhecem e começam a ficar gaga. E um dia você perde a chave do quartinho. Por exemplo, lembro-me de um pastor e ele já estava perdendo a chave do quartinho e a gente não sabia. Por exemplo, viajando para Israel, atravessando o Oceano Atlântico, aí liga a câmera, vamos entrevistar pastores, falar com um, falar com o outro, o que você está achando da viagem, registrando o momento dentro do avião. Aí quando fala com o pastor, e aí pastor, vou preservar o nome dele, a memória dele, ele já morreu. E aí pastor, o que você acha? Eu vou falar o nome porque eu não vou falar o lugar, e João não tem só um, né? Tem 50 e 10. Fala, pastor Benedito. E aí, ele pegou e disse assim: é uma alegria imensa estar com vocês aqui nessa tragédia. Ele queria dizer trajetória, eu acho, né? Mas a palavra que vem na mente dele é tragédia. Aí você está voando a 40 mil pés no meio do Oceano Atlântico, a 1.200 km por hora, né? Num Boeing lotado com aí quase 400 passageiros, e alguém fala em tragédia, o que você se lembra? Ele começou a perder a chavinha, estava de férias, voltou, ele foi para Camboriú, chega lá em Camboriú, ele e a esposa sentam naquelas cadeiras preguiçosas na praia, debaixo dos coqueiros, enquanto os dois rapazes estão na água brincando. Ele olhou para os coqueiros assim, que o vento balançava, e ele disse assim para a esposa: "Oh, Terezinha, como é linda a crina desses cavalos." "Mas na praia, cavalo?" Ela olhou e disse assim: "Onde, meu velho, que você está vendo cavalo?" Ele apontou para os coqueiros assim: "A crina desses cavalos, balançada pelo vento, como é lindo." Ela ficou preocupada, foi lá na água, correu e chamou os meninos: "Ó, o pai de vocês está..." Menino que eu digo, rapaz de 20 anos. "O pai de vocês está olhando para os coqueiros e dizendo que está vendo cavalo. Ele disse que é bonito a crina do cavalo balançada pelo vento." Os meninos voltaram lá, chutou a canela do velho e disse assim: "E aí, pai, onde é que o senhor está vendo cavalo?" Ele falou assim: "Que cavalo? O senhor está apontando para os coqueiros dizendo que está vendo cavalo?" Aí ele olhou e disse assim: "Deixa de ser besta, rapaz. Quem está falando de cavalo aqui..." Passou. O problema é deixar esse homem voltar para casa dirigindo 14 horas, né? Vendo cavalo onde não tinha. Ele voltou para casa. Ele pastoreava uma igreja grande, de uns 600 membros. E era culto de domingo, culto de Santa Ceia. E o segundo dirigente tinha ficado dirigindo a igreja nas férias. Agora o culto começou, foi feita oração, cantaram os 3 hinos da harpa, leram a palavra e oração novamente. Quando o povo quis sentar, o segundo dirigente falou assim: "Irmãos, permaneçam de pé, vamos receber o nosso pastor Benedito." Que passou o microfone para ele. Ele pegou e já disse assim: "Faça assim com suas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus." E deu a bênção apostólica, e o povo ficou naquele alvoroço: "Meu Deus, o culto acabou. Ainda tem a ceia para servir, mensagem para pregar, os grupos para cantar." Virou aquele rebuliço, o pessoal não entendia o que estava acontecendo. Um obreiro do púlpito disse assim: irmãos, se sentem, porque o nosso pastor está com problema." Ele virou e disse: "Como que é, irmão? Você está dizendo para o povo que eu estou com problema? É isso? Está me chamando de doido? O irmão pegue sua Bíblia, suas coisas e desça desse altar. Depois eu trato com você. Já lhe adianto que enquanto eu for pastor aqui nesse púlpito, você não sobe." Os irmãos sentem, continuem adorando a Deus no nosso clima de adoração, porque o nosso culto continua e Deus seja louvado. Voltou tudo normal. Ele estava perdendo a chave da caixinha
do terceiro eu oculto. Esse homem começou a visitar a casa das irmãs no horário que os maridos estavam para o trabalho. Pastor de uma igreja de mais de 500 membros, os membros normalmente não recebiam tanta visita. Quando ele chegava, as irmãs não sabiam o que fazer. Pastor, tudo bem, minha linda? E o irmão está trabalhando? Tá trabalhando. Então, eu vim aqui fazer uma visitinha para a irmã. A irmã mandava entrar. A irmã sem saber o que fazer. Pastor, aceita um cafezinho? Aceito, minha linda. Então eu vou passar, pastor. Eu vou na cozinha passar. Quando a irmã virava de costa para ir na cozinha, ele olhava para o traseiro da irmã e dizia: que potrancona. Esse gostava de cavalo. Ele estava perdendo a chave. Graças a Deus que foi 3 para 4 meses, Deus matou ele. Estou querendo falar para você que todo ser humano tem uma caixinha de segredos. Se você tem a sua, como todos têm, tente fazer limpeza. Dê a chave para o melhor amigo, o Espírito Santo. Tá? Mas o que eu quero lhe dizer é: não se decepcione com as pessoas tão facilmente. Nem todo mundo é quem aparenta ser. Então, peraí. Eu aberto, eu fechado e eu oculto. Nesse eu aberto, eu fechado e eu oculto, nós encontramos defeitos que não sabemos, defeitos que escondemos, pois vendemos aparência, e pensamentos dos mais variados que jamais, ou segredos que não contaríamos para ninguém. Para nós entrarmos em relacionamento, seja ele profissional, seja ele conjugal, seja relacionamento de liderança mesmo, nós precisamos conhecer o máximo as pessoas. Você já imaginou? Se um casal casa-se, e tem gente que casa e depois de 20 anos descobre que não conhecia a pessoa com quem casou. Tem. Você já parou para pensar nisso? Não seria muito melhor se as pessoas, antes de entrar no barquinho, de soltar a corda na margem da praia, a pessoa soubesse de toda a carga que está levando a tripulação? Porque você já pensou se ao longo da viagem você descobre algo que não dá para conviver? Escreve aí, como se fosse o tema de um texto, escreve defeitos. Defeitos. Agora você coloca assim, 3 colunas, 1, 2 e 3. Número 1, defeitos. Coloque aí, no número 1, primeira coluna, coloque transformáveis. Número 2, coloque suportáveis, no meio da coluna do meio. E na última coluna, coloque aí insuportáveis. Insuportáveis. Por exemplo, você quer viver comigo, só um exemplo. O correto seria, vamos viver juntos, é eu e você colocarmos todos os nossos defeitos na mesa. Se pretende ter relacionamentos duradouros, seja para liderança, seja para profissionalismo, seja para conjugal, é bom que se tenha essa liberdade de colocar, não ser falso, de se expor, de pôr tudo na mesa. Porque eu pego agora os seus defeitos, você pega os meus defeitos, vamos colocá-los em listas. Aí na lista de número 1, defeitos transformáveis, você fala comigo, você faz assim, assim, eu não gosto, você poderia melhorar nisso. Eu diria, é verdade. Eu não sabia que você não gostava disso, mas eu consigo mudar, e por você eu vou mudar. Então é defeito sim, mas está na lista de número 1, são defeitos transformáveis. A pessoa tem capacidade de melhorar, de mudar, de abandonar aquilo, de fazer diferente, só para agradar.
o sócio. Defeitos transformáveis. A segunda lista do meio aí está os defeitos suportáveis. A pessoa diz: eu sinto muito, eu não consigo melhorar, isso eu não consigo mudar, esse é o meu jeito, eu sou assim, eu sou espontâneo, explosivo, eu sorri facilmente, mas eu também facilmente brigo, eu perco amigo, mas não perco a piada, e já tentei me controlar, mas eu não consigo. Bom se pudesse transformar, mas não consegue. Cabe ao outro decidir. Esse defeito é defeito transformável? Não é, ele não muda. Dá para suportar? Você consegue conviver mesmo sabendo que é um defeito? Então coloca na lista dos defeitos suportáveis. O problema são os defeitos insuportáveis, é a terceira lista, insuportáveis. Quando você descobre que a pessoa tem defeitos e que ela não muda, não está disposta a se transformar, mas também é um defeito que você diz: eu não consigo conviver com isso. Como assim? Só um exemplo, uma mãe que tem... Vou dar exemplos. Hoje eu estou mexendo, irmão, com psicologia, então me permita, não dá para ser superficial falando da psique, tá? A aula hoje é psicologia. Então, por exemplo, uma mãe que tem uma criança e ela é solteira, e ela procura um marido, um relacionamento, um bom relacionamento. Aí ela olha para um homem e idealiza o marido perfeito. Aí você já pensou se ela casa com esse homem e só 5 anos depois, 10 anos depois, ela descobre que ele é pedófilo e ela tem uma criança? Dá para acreditar na transformação? Dá para suportar? Ou é insuportável? Pois é, nós precisamos saber olhar para as pessoas e exaurir, ou seja, extrair delas o máximo de informação, mesmo sem fazer tantas perguntas. É possível analisar, por exemplo, você consegue ser treinado de conversar com uma pessoa 5, 10 minutos e ter uma noção pelo menos básica de quem é essa pessoa, qual o comportamento dela, o temperamento dela, a imagem que ela vende. Quando você se treina, é possível, tá? Mas se você quer ser feliz nos seus relacionamentos, principalmente com quem você pretende se relacionar, não esconda os seus defeitos. E espero que os seus defeitos sejam defeitos transformáveis, que você tenha a disposição de abrir mão. Existem líderes, vamos falar de liderança cristã, que as pessoas vêm para a igreja e amam a igreja dele. Ele é excelente pregador, ensinador, inteligente, carismático. E a pessoa vem por causa das virtudes, mas na convivência a pessoa descobre defeitos. Aí está o porquê que muitas igrejas não crescem. Passou por ali tanta gente já aceitou Jesus, mas não fica por ali. Primeiro, o líder não tem feedback, a capacidade de ouvir alguém falar: pastor, não estou gostando disso, seria bom se melhorássemos nisso. Pastor, eu tenho uma sugestão. Então, já que não tem entrada para dar feedback, a pessoa toma uma decisão. Ou ela entra debaixo da asa dessa liderança para ficar daquele jeito também para sempre, sabendo que não vai crescer, ou ela procura novos horizontes, uma liderança mais ampla. Você está me entendendo? Mas o que eu quero lhe dizer é: não se decepcione com as pessoas. Esse é o primeiro ponto na psicologia pastoral, tá? Não se decepcione com as pessoas. E como não se decepcionar com as pessoas? Não espere muito delas. Ajude-as, sirva-as, tá? Dê voto de confiança, acredite. Mas quando elas falharem, não se frustre, não se decepcione, tá? Eu já ajudei gente que eu pensava que era e não era. Já teve gente que eu abracei e disse: esse é filhão, chamado de filhão. Entendeu? Filhão, não é filho não. Eu não chamava pelo nome, eu chamava de filhão.
e a pessoa aprender totalmente grande parte do meu conhecimento, estudar comigo e se formar gratuitamente, de ser de dentro da minha casa, de aprender a vencer as barreiras de ser inibido e passar a ser desinibido, falar publicamente, aprender técnicas de oratória, da homilética e passar a falar publicamente, e se tornar até pregador, teólogo. E depois de tudo isso, você perguntar sobre o pastor Salmão, a pessoa tem coragem de dizer, não conheço não. A pessoa mostrar, conhece sim, rapaz, aqui, não, eu sei quem ele é. Mas a pessoa tem coragem de dizer assim, não, ele foi mestre sim. Como você está dizendo, foi meu mestre, foi meu mentor. Mas eu não devo reverência a ele para o resto da minha vida. Eu até te entendo. O que eu quero dizer para você é que existe isso. Não se decepcione. Ah, eu vou me matar porque agora aquele que eu chamava de filhão me decepcionou. Fulano foi de dentro da minha casa e agora está falando mal de mim. Vai morrer, irmão, se tu for dar ouvido para isso. Se tu for dar ouvido, porque eu estou sofrendo, não sofra com a decepção das pessoas. Veja bem, Jesus, olha que eu estou falando de Jesus, ele escolheu para formar o seu conselho de liderança, escolheu o seu grupo, ele escolheu 12 pessoas. No meio desses 12, tinham um Judas, tinha um Pedro e tinha um Tomé. Judas traiu, Pedro negou e Tomé não acreditou. 3. O problema é que era 12 e desses 12 tinha 3 assim. O problema é que de 12 para 3 é 25%. Talvez o seu ministério seja melhor do que o de Jesus. Talvez o seu ministério seja melhor do que o de Jesus. Mas no ministério de Jesus, 25% são dos que traem, dos que negam e dos que não acreditam. Traem, negam e não acreditam. Isso no ministério de Jesus. Imagine no meu, imagine no seu. Que não sabemos escolher pessoas, e Jesus sabia, pela sua onisciência, sempre soube que Judas trairia, que Pedro negaria, quantas vezes, e que Tomé não acreditaria. Então 25% são dos que negam, dos que traem, dos que negam e dos que não acreditam. Tenha isso em mente e pare de choramingar, de se lamentar quando você for traído, quando você for decepcionado. A vida continua. Entende? Não é porque um Judas se suicida que a igreja não vai existir. Não é porque um Pedro nega na madrugada que o projeto vai parar. Não é porque o Tomé não acredita que a ressurreição não é verdadeira. Você está me entendendo? Então você vai ter frustrações, você vai ter decepções, mas não desiste, não pare. Não se decepcione. Ame. Ame. Me permita agora entrar no nosso slide, pois eu estava falando sobre psicologia pastoral, certo? Então agora nós começamos na aula passada, nós falamos sobre 10 fundamentos, princípios e fundamentos para uma liderança eficaz, e aqui tem identifique. Isso é o número 11, tá? Fundamento ou princípio para uma liderança eficaz. Identifique o alicerce de sua vida. Qual o alicerce de sua vida? A sua vida precisa ser cristocêntrica. Você precisa estar fundamentado sobre a rocha. Você está entendendo sobre o que estou falando? Porque um homem que edifica a sua casa na areia, um homem que constrói a sua casa na areia, é perigoso.
é bom que você tenha consciência de que sua casa seja edificada sobre a rocha. Sua casa seja edificada sobre a rocha. Permita que eu estou mexendo um pouco no slide aqui, irmão, só para ficar melhor, mas vai dar certo. Tá bom? Então, que a sua casa seja edificada sobre a rocha e não sobre a areia. E você já sabe qual é a rocha. A rocha é Cristo. Que o fundamento de sua liderança seja cristocêntrico. Que você possa gostar de muitos outros líderes, mas que Jesus seja sua maior inspiração. Construir a nossa vida sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, irmãos, é como se fosse edificar a nossa vida sobre a rocha. E construir sobre valores e paradigmas humanos é edificar sobre a areia. Então, cuidado com os valores humanos e paradigmas humanos. Tá bom? Porque toda a nossa vida é construída sobre o que está no mais profundo do nosso ser. Valores da cultura na qual vivemos, paradigmas ou princípios divinos para a vida. Essas forças interiores invisíveis constituem a base do que nós somos, do que fazemos como indivíduos ou na coletividade. Valores são crenças, valores são conceitos, valores são normas, geralmente não escritas, entende? Crenças, conceitos e normas não escritas, mas embutidas na personalidade do ser. E padrões aceitos, são padrões aceitos ou mantidos por indivíduos, grupos ou classes sociais, ou por uma sociedade em determinada época e circunstância. Os valores, as crenças, conceitos e normas orientam o comportamento das pessoas nas relações sociais. E podem se modificar, sim, ao longo dos tempos, e variar de lugar para lugar. A cultura do Brasil pode ser uma, lá no outro canto a cultura pode ser outra, né? Mas pode também resistir ao tempo, pode perdurar ao longo do tempo, né? Então, que o alicerce de sua vida não seja paradigmas, simplesmente valores humanos, conceitos ou normas. Só para você ter uma ideia, a epístola de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, que o cabelo comprido para a mulher é glória e para o homem é desonra. Está vendo isso? Você já pensou? Será que isso é uma regra mundial? Cabelo comprido para o homem é desonra? Porque se fosse, Jesus era o maior desonrado. Porque na sua cultura, ele sendo o primeiro filho de um casal, normalmente não passava navalha na sua cabeça. Entendes o que eu digo? Então estava falando, então é só para Corinto, pastor? Exatamente, era aquilo lá de cabelo comprido para a mulher, honra, para o homem é vergonha, é para Corinto. Havia lá um templo da deusa Diana. O templo da deusa Diana era feito cultos de sexo, como um templo grande, a imagem dela, e não tinha banco para o povo sentar olhando para lá, não, eram pequenas camas. Nesse templo havia 1000 sacerdotes e 1000 sacerdotisas de plantão. O culto era prática sexual e 24 horas o sexo não podia parar no templo de Diana. Se ninguém viesse para praticar sexo, os sacerdotes e as sacerdotisas ali estavam, constantemente na prática. Se alguém viesse de fora, eu quero oferecer um culto de sexo para Diana, mas era mulher, não tem problema, tem homem lá, sacerdote à disposição. É homem que quer oferecer culto para Diana de sexo? Não tem problema. Tem sacerdotisas à disposição. Só que os 1000 sacerdotes e as 1000 sacerdotisas, todas elas tinham a cabeça rapada e os homens eram cabeludos. Paulo entra, ganha grande parte destes para Jesus, mas eles ainda saem na rua e os homens confundiam as coisas, ou as mulheres, tipo assim, com aquele eu já fiquei, fui lá no templo, aquele eu já peguei, entendeu? E então, para não serem mais confundidos com sacerdotes ou sacerdotisas da deusa Diana, é nesse sentido, para Corinto, Paulo está dizendo que o cabelo comprido para a mulher é glória, porque fica longe de uma sacerdotisa de Diana, e para o homem é vergonhoso. E então ele vem dizendo que para que a mulher não seja confundida, então ela deve cobrir a cabeça com o véu. Agora você já imaginou se eu fundamento a minha vida em cima disso aí? Em cima deste
deste conceito, né? É bem complicado. Eu estive em uma igreja na África que as irmãs usam saião lá no pé, bonito, colorido, bem vestido. Só que elas são nuas da cintura para cima, nuas, aqueles peitos de pera assim, a pera cintura. E aquele louvor gostoso, e a teta das irmãs louva junto. E aí? Muitos brasileiros dizem assim, não, se chegasse lá e fazia essas irmãs vestir roupa, que escândalo ficar nua da cintura para cima. Tem que vestir roupa. É mesmo? Se enrola na toalha, se não tem roupa. Não é falta de roupa. É que naquela província, quem usa blusa é prostituta. Como quem diz, se quiser ver, tem que pagar. A mulher séria da sociedade, não, ela não tem o que esconder. Ela anda à mostra. Cultura. E aí, vai mudar? Vai pôr blusa nelas? E a sua esposa? Vai pôr blusa também? Para quando sair na rua, os homens pensarem que tua esposa é prostituta? É questão de cultura. Entende? Confronte os seus paradigmas. Identifique o alicerce de sua vida. Sua liderança não pode estar fundamentada em cima de conceitos humanos. Eles mudam de lugar para lugar. E ainda tem mais uma: nem tudo que você pensa que é certo. Tá bom? Número 12. Questione os seus paradigmas. Questione os seus paradigmas. Para você ter ideia, paradigma, para mudarmos de verdade, nós precisamos mudar os nossos paradigmas. Paradigmas são verdades internalizadas ao longo da vida. São os nossos conceitos formados, conscientes ou inconscientes. É isso que eu estava falando agora há pouco. Nem tudo que você acha que é certo. E nem tudo que você acha que é errado. Sim. Então questione os seus paradigmas. Mas eu aprendi assim. Será? Tem coisa que você aprendeu de um jeito e talvez é outro. Nossa, essa aqui parece... Como parece com a mãe dele? Como que fala? É cuspida e escarrada. Isso é um palavrão feio. E o ditado não era esse. É esculpido e escarrado. Mas a pessoa diz cuspido e escarrado. Você entendeu que você aprendeu errado? Mas quem tem boca, não sabe onde é não? Procura e vai, porque quem tem boca vai a Roma. Ah, é? Quem tem boca vai a Roma? Pois é. Roma era a senhora do mundo. Roma, as nações precisavam pagar impostos. E ninguém gosta de pagar tributos. E o mundo inteiro tinha que pagar tributos para o imperador romano. O dia que o Império Romano caiu, quem tinha boca vaiava. Vaia do verbo vaiar. Quem tem boca vaia Roma. Entendeu? O mundo inteiro vaiou quando Roma caiu. Com o passar do tempo, as pessoas se esquecem da história, já não estudam mais sobre o assunto. E pensa que é do verbo ir. Quem tem boca vai a Roma. Questione os seus paradigmas. Tem muita coisa que você acha que é certo e não é certo. Tem muita coisa que você pensa que é errado e não é errado. E é difícil quando nós aprendemos com os nossos próprios erros, que nós só sentimos na pele quando nós precisamos. Entende? Mas tem gente que, em nome da arrogância, diz: não, porque eu preguei assim a vida inteira, então eu vou continuar pregando assim. Por exemplo, amo a harpa cristã, quem me conhece sabe disso. Mas nós aprendemos a vida inteira nas nossas igrejas, na harpa cristã, qual lírio no meio dos vales, ou dos vales é o lírio, ou outros hinos avulsos. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron. E será que Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron? E se eu falasse para você que Jesus não é o lírio dos vales? O irmão pega uma igreja lotada num culto de domingo, minha igreja, Assembleia de Deus, culto de ceia. Aí, vamos ouvir o irmão.
Aí ele saúda os irmãos com a paz do Senhor. Para não ter problema, irmão, com respeito ao horário, eu quero mais falar pouco e ouvir mais. Só quero dizer aos irmãos que eu estou feliz pela revelação, porque hoje eu descobri que Jesus não é o lírio dos vales e nem a rosa de Saron. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quando ele descer do púlpito, irmão, vão querer matar ele. E ele não estava errado. Quem falou? Porque Cantares está dividido assim, ó, esposo e esposa. Tem a parte que Salomão fala e tem a parte de Sulamita. Em Cantares capítulo 2, quem disse eu sou o lírio dos vales, a rosa de Saron, quem disse foi ela, não foi ele. Foi Sulamita e não foi a Shalomita, né? Hebraico. Foi a Shalomita, a Sulamita e não Salomão. Se você acha que o machismo hoje impera, imagine na antiguidade como que era o machismo. E Salomão, sendo o cara mais sábio do mundo, você acha que ele cometeria essa gafe? Por exemplo, você, ano 2020, quer cantar uma moça, né? Aí você ajeita o cabelo dela e coloca de trás da orelha e você fala assim, né? Você é linda, você é uma rosa, você é como um lírio. Ela se derrete toda, né? Agora você já pensou, você vai se declarar para ela. Aí ela, ó, você sorri, ela diz que foi. Ela esperando ouvir uma declaração de amor sua e você diz assim, eu sou uma rosa, eu sou um lírio. Ela vai dizer assim, sai daqui, florzinha. A rosa e o lírio combinam com a beleza feminina e não com a masculina. Jesus não é o lírio dos vales, a rosa de Saron, a igreja é. Mas muita gente aprendeu a vida inteira que Jesus... Então questione os seus paradigmas. Entenda que nem tudo que você aprendeu é correto. Recicle, estude, pesquise. Tá bom? Queridos, nós vamos parar por aqui a nossa terceira aula. Desejando que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus. Tá bom? Como a nossa terceira aula só teve isso aqui, ó, 2 slides, o 11 e o 12, só isso. Essa semana eu não vou passar PDF no grupo do WhatsApp. Tá bom? Agora, das outras aulas eu passarei. Se alguém não... Eu já passei, mas se alguém não pegou... Você não está no grupo do WhatsApp, não está conseguindo entrar, escreva aí no comentário. Por favor, comente sobre as aulas. Segunda-feira eu fiz a resenha e não tinha curiosidades, não tinha dúvidas, nada, porque as pessoas não escreveram nos comentários. Não sei se a aula, assim eu me orgulho. Será que a aula está ficando tão top que não ficou dúvida em questionamento em nada? Então... escreva nos comentários o que você está achando da aula, comente sobre a aula. Saia do post da aula ali, ó, do vídeo, e vai lá no outro post chamado lista de presença aula 3. Assine seu nome lá. Quando você assistiu da aula 2, assine lá, aula 2. Assistiu da aula 1, assine lá na lista, aula 1. Marque sua presença. Tá? Se você puder comparecer no grupo do WhatsApp, será bem-vindo. Me ajude a trazer outras pessoas até o dia 30, que ainda entrem. Elas podem assistir às aulas, estão postadas aí no grupo. Traga outras pessoas, tá bom? E que um dia nós vamos começar hebraico. Você que está estudando liderança, você vai estudar o hebraico aí. Enquanto estiver estudando liderança, você não vai pagar o curso de hebraico. Deus te abençoe. Me permita orar? Cristo, eu te rendo gratidão pela bondade do Senhor, tua bênção, porque tu és perfeito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um dos meus irmãos dos mais remotos e distantes lugares. Que a tua bênção alcance a cada um deles em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que possamos crescer no quesito liderança, para a glorificação do teu nome e para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. God bless you so much. Deus te abençoe muito.
May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Tá bom? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Em nome de Jesus. Amém.